O sacrifício do homem desconhecido. Há histórias que jamais deveriam ser pronunciadas em voz alta, porque algumas palavras atraem o que ainda está faminto, e há memórias que insistem em sobreviver como cicatrizes gravadas no silêncio. Esta é uma delas, e não há segurança para quem a ouvir, porque o mal que existe nela não dorme, não aceita esquecimento e se alimenta de quem acredita que tudo é apenas coincidência. Gabriel era um homem que havia desistido de sonhar depois de perder a esposa para uma doença que o tempo não quis curar. Ele se tornou sombra de si mesmo, caminhando pelas ruas de uma cidade pequena, onde ninguém sabia seu passado e ninguém se importava com seu futuro, sobrevivendo apenas por hábito, com a boca amarga de saudade e um coração oco sem motivo para bater. Até que numa madrugada fria, ele ouviu o choro de uma criança, o tipo de choro que não pede socorro. Ele exige. Gabriel sentiu seu corpo se mover antes da mente entender o que estava acontecendo, como se algo invisível o puxasse para o destino que ele sempre tentou evitar. E quando dobrou a esquina, encontrou a porta de uma casa aberta. E dentro dela, um cenário onde o impossível acontecia. O menino estava flutuando alguns centímetros acima do chão, o pescoço virado num ângulo que faria qualquer osso quebrar, mas ele não parecia sentir dor. Seus olhos estavam totalmente escuros, como se o vazio do mundo tivesse encontrado abrigo dentro de uma criança de apenas 6 anos. A mãe, ajoelhada no canto, gritava sem voz. As lágrimas não desciam, porque até o desespero parecia congelado. Gabriel entrou sem pedir permissão. Sentia o ar pesado, como se respirasse dentro de um túmulo. E essa presença invisível observava cada movimento com fome e desprezo. Então a voz surgiu, não pelo ar, mas dentro do pensamento. Era profunda, antiga, cheia de risos escondidos. A voz dizia que aquele menino pertencia às sombras, desde o nascimento que havia sido marcado, antes de ver a luz, e que ninguém ali mudaria isso. Gabriel não entendia o que estava enfrentando, mas seu coração, que acreditava estar morto, voltou a pulsar com força. Um instinto primitivo gritando que ele precisava proteger a criança, mesmo que não tivesse forças, mesmo que não tivesse motivo, porque não suportaria ver um inocente ser levado pelo que quer que estivesse ali. Ele agarrou o menino e sentiu algo gélido arranhar sua alma, como garras, tentando arrancar o espírito de dentro do peito. A presença falou novamente, dizendo que Gabriel não tinha valor algum, nada a perder, nada que o tornasse digno de interferir, apenas uma vida vazia, prestes a se acabar. Mas Gabriel percebeu naquele instante que o vazio era justamente sua força, porque quem não teme perder pode entregar tudo. Ele olhou para o menino e viu que por trás dos olhos negros ainda existia luz frágil, tímida, implorando para ser salva. Foi quando Gabriel fez algo que nenhum ser que respira faria por vontade. Ele ofereceu sua existência em troca da vida do menino, não como uma oração, não como um pacto religioso, apenas como entrega absoluta, um corpo por outro, um destino por outro, uma vida para que outra continuasse. E o silêncio que se seguiu foi profundo como sepultamento de estrelas. A entidade aceitou. O menino caiu no chão, respirando fraco como quem volta de um pesadelo. Gabriel caiu ao lado, mas em vez de respirar, sentiu sua alma sendo rasgada do corpo, como se fios invisíveis fossem cortados. Sua visão escureceu e no escuro ele ouviu o riso da criatura dizendo que sacrifícios humanos sempre têm um preço ainda maior e que agora ele pertenceria à escuridão que tentou enfrentar. O menino acordou chorando nos braços da mãe, mas Gabriel já não estava ali. Seu corpo ficou imóvel, os olhos vazios, olhando para o teto, como se tentassem enxergar o que os vivos jamais verão. Não houve funeral digno, não houve homenagens, ninguém na cidade sabia o que ele fez. Ninguém registrou o herói que morreu sem testemunhas.
Mas a mãe sabe quando olha para o quarto do filho à noite e sente o ar frio entrando pela janela fechada. A sensação de que alguém invisível está vigiando, mantendo afastado aquilo que um dia tentou levar tudo. E quando o menino dorme, às vezes sussurra um nome que nunca lhe foi dito, Gabriel. E em alguma parte onde a luz não alcança, Gabriel continua lutando preso entre o mundo dos vivos e o lugar onde as sombras nascem, talvez com o mesmo corpo, talvez apenas com uma lembrança, mas sempre ao lado do menino que salvou. Porque o mal não desiste, o mal espera o mal, retorna. E somente quem já se sacrificou pode impedir que a noite reclame o que acredita ser seu. Obrigado por ouvir mais uma história que não deveria ter sido revelada. Se você acredita que ainda existe humanidade capaz de enfrentar o escuro, clique em gostei, compartilhe e se inscreva para continuar caminhando comigo pelos lugares onde o medo se esconde. E antes de ir, responda qual é a lição que você leva deste sacrifício, porque nos encontraremos novamente no próximo vídeo, onde o terror não pede licença para entrar, ele simplesmente chega.